Boa tarde, senhor Rui Valério. Muito obrigado por estar aqui connosco na Renascença, nesta altura de Natal. E começava por lhe perguntar, assim, uma pergunta natalícia: onde é que acha que Deus escolheria nascer nesta altura? Olá, muito boa tarde. A todos uma saudação. Antes de mais, Deus escolheria nascer no coração de cada homem e de mulher de boa vontade, porque é aí, em primeiro lugar, que Ele se faz homem, que se encarna, que se torna criança. E se esse coração for iluminado e animado por uma esperança profunda, no sentido de que, efetivamente, Deus vem, como veio há 2000 anos, para nos trazer a salvação. E sabendo que nós hoje necessitamos tanto e tão profundamente de salvação, seja uma salvação que nos liberte deste sentimento de vulnerabilidade e de depressão que estamos a percorrer, seja libertar-nos dessa percepção de um certo receio que todos nós sentimos. Então ele vem para nascer, para se fazer homem na vida e no coração de cada pessoa, de cada ser humano. Mas depois iria também querer renascer naquelas novas periferias, como há 2000 anos nasceu, longe da comodidade, da estalagem, da comodidade da povoação, da comodidade e dos aconchegos enfim, de uma comunidade, para ir nascer numa manjedoura, algures nas periferias de Belém. E também hoje nós, como o Papa Francisco tem sublinhado e tem recordado tanto assiduamente, vivemos nesta sociedade e nesta cultura que ele identifica como do descarte e que tem produzido muitas periferias. E Deus certamente iria também nascer aí. Mas eu desejo que Deus nasça e renasça e que pronuncie o seu verbo, que gere a sua palavra no coração e na vida de cada homem e de cada mulher. Falou que nos tempos de medo e até de depressão que vivemos, a mensagem da Conferência Episcopal para o Natal fala na necessidade de sonhar para a frente, num sonho eh, proativo. Eh, Sente isto muito nas pessoas com quem contacta, na necessidade de fugirmos um bocadinho de todas estas circunstâncias que vivemos e de agarrar-se a alguma esperança? Não haja dúvida de que a pandemia para nós é um estrangeiro, é uma coisa estranha. Não faz parte do nosso ADN vivermos sob a ameaça, seja do que for. E é natural que do coração e da alma do ser humano brote exatamente este impulso para construir e para abrir um amanhã diferente. Não é apenas o resultado de um desejo piedoso, em que nós ficamos numa expectativa do vamos ver o que acontece. Aquilo que eu tenho verificado, e através deste exemplo verdadeiramente referencial que muitas nações, entre as quais Portugal tem dado, de acatar com um superior sentido de superioridade aquilo que são as indicações, e se revela como nós estamos a ser, como dizia, proativos, ou seja, estamos a enfrentar a pandemia com responsabilidade e com esperança. E porquê é que eu digo isto? Não é só porque nós temos, lá está, um devoto desejo de que esta tempestade, como a descreve o Papa Francisco, eu também gosto muito desta noite escura dos nossos passos e da história, não é só este devoto desejo de que isto passe depressa. Não é isto só. A esperança é quando nós nos comprometemos, nos sentimos envolvidos, nos sentimos chamados a construir, a trabalhar, a colaborar para mudar o rumo da história, para trilhar um caminho de saída, para abrir uma porta e uma janela. Hein? Ora bem, e é isso que está a acontecer em vários modos, em várias maneiras. Aqueles pequenos gestos de toda a população com naturalidade, colocar a máscara, respeitar o distanciamento, acatar as orientações de que mais de um X números reunidos não é possível.
Isso é um envolvimento, isso é fruto da nossa responsabilidade. Isto é o cidadão a construir a sociedade e o mundo que quer para si. E acredita que esse sentido de responsabilidade vai vigorar no Natal e vai levar as pessoas a terem os cuidados Então necessários? não vai. Eu acredito firmemente nisso. Até porque, repara, esta época ficará para a posteridade descrita e retratada num símbolo que é a máscara. Eu acho que sim, não é? Nós poderemos esquecer muito do que estamos a viver, do que foi 2020, barra algumas semanas de 2021. Ou alguns No meses? entanto, há uma coisa que nós nunca mais esqueceremos, é que foi o tempo da máscara. E curiosamente, a máscara, mais do que ser um utensílio de autoproteção, é um utensílio de proteção do outro, de proteção do tu. Portanto, a pessoa inconscientemente, quando está a colocar a máscara, era para proteger o outro. E quando há este sentido de altruísmo, há esperança, há vida. E, portanto, eu estou muito tranquilo relativamente a isso. Porque se as mesmas pessoas que com naturalidade e com facilidade endossam este instrumento, esta ferramenta de altruísmo, no Natal continuarão a trilhar o mesmo caminho. Que desafios e que limitações é que toda esta circunstância veio trazer ao acompanhamento das Forças Armadas e das Forças de Segurança? Olhem, em primeiro lugar, há uma constatação que nós fazemos antes de irmos aos desafios, que é a constatação de que as Forças Armadas se revelaram como um dos pilares da nação. Ou seja, se efetivamente nós estamos a atravessar uma tempestade, e se Portugal, vamos supor que é uma barca que está a caminhar e a navegar sobre essa tempestade, ela não afundou, ela não se voltou, exatamente porque tem aqui uma âncora basilar e fundamental que é a Igreja, naturalmente, muitas instituições de mulheres e homens de boa vontade dedicadas ao bem comum, mas temos aí também as Forças Armadas e Forças de Segurança, onde esta pandemia veio pôr a descoberto o quanto elas são essenciais para a vida da nação, em várias frentes. Em primeiro lugar, porque sempre que não havia mais ninguém, que não havia mais nenhuma instituição, que não havia mais nada a fazer, as Forças Armadas apareciam. Seja para transportar doentes, seja para erguer tendas de acolhimento, seja para desinfetar espaços, seja para proteger e acompanhar os doentes. Ainda há uma semana atrás eu estive nas nossas instituições hospitalares, onde nós acolhemos doentes e que estão a passar por essa pandemia. E Por até outro, para reorganizar lares e também, para não é? em tudo, em tudo. Ou seja, quando aparentemente tudo tinha dado tudo já tinha dado o que havia para dar, entraram as Forças Armadas e Forças de Segurança e nesse sentido se revelaram como um dos pilares essenciais e depois não nos esqueçamos de que as Forças Armadas estão altamente empenhadas já ao nível científico de progressos em termos de ventiladores, em termos de álcool gel, em termos de próprias máscaras. Ou seja, as Forças Armadas são um todo que podíamos dizer que estão presentes em todas as etapas do caminho que se está a fazer rumo ao enfrentamento, ao confronto com a E agora pandemia. também vão ter um papel importante na questão da vacinação. Então aí vai ser um papel incontornável. Eu devo dizer que fiquei muito, como é que eu ia dizer, fiquei muito iluminado, muito tocado, muito com a experiência que eu vivi no começo da pandemia, que eu estava com um grupo de militares em Israel, em peregrinação. Talvez umas 50 pessoas, todas elas pertencentes e ligadas às Forças Armadas e Forças de Segurança. Estávamos lá exatamente para iniciar o caminho quaresmal e curiosamente foi quando o boom da pandemia se instituiu e aquilo que eu lá verifiquei foi as Forças Armadas em ação. Além de serem muito competentes, foram muito rápidas nas decisões e no enfrentar da situação. Quanto ao futuro, o
o grande desafio que se coloca às Forças Armadas do futuro é exatamente aquela de contribuir e colaborar para que a cultura do serviço seja, seja uma presença, uma marca da nova sociedade. Eu sou daqueles que acreditam, provavelmente não seremos muitos, mas eu sou daqueles que acreditam de que a sociedade e a humanidade pós-pandemia vai ser, não vou dizer que profundamente, mas vai ser um bocadinho diferente da sociedade pré-pandemia. E uma das diferenças que nós vamos, se Deus quiser, assistir e participar ativamente é uma sociedade mais solidária, uma sociedade com um maior espírito de cultura do serviço, e nesse capítulo as Forças Armadas, como sabe, não é? Têm aí uma grande mensagem a transmitir, um grande serviço a prestar através do exemplo que eles já incrementam. E, portanto, constatando e reparando e testemunhando a maneira abdicada como os nossos militares e as nossas forças de segurança realizam, agem, vivem, eu acho que isso vai contaminar a nossa sociedade. E já agora, se me permite, porquê? Porque nós verificamos que a grande arma que a sociedade, como cultura, como um todo, teve e tem e terá sempre para enfrentar estas adversidades é, para usar aqui uma expressão do Papa Francisco, juntarmos todas as nossas mãos e dedicarmos ao serviço do bem comum. E as Forças Armadas e as Forças de Segurança, como sabem, fazem isso da sua mística e o seu lema. E ao nível do acompanhamento espiritual, nestes tempos, seja cá, seja nas forças destacadas, teve obviamente, limitações, não é? Mas também sentiu mais necessidade desta presença tanto do bispo como dos capelães das Forças Armadas? O acompanhamento espiritual para todo o ser humano é vital, é fundamental. E ele torna-se ainda mais importante quando nós estamos a falar de mulheres e homens que, se não são as 24 horas, eu acho que são as 24 horas do dia, vivem focados no outro, vivem focados no bem dos demais, como nós tivemos, aliás, o exemplo cabal do que sucedeu no passado sábado. Já não foi no passado sábado, fez sábado 8 dias eu acho que não vou errar aqui, mas foi no Rocio de São Brás, em Évora, onde o nosso agente da PSP mostrou como ele envergava a mística, o serviço, o estar do agente de segurança 24 horas por dia. E, portanto, quando nós falamos de mulheres e homens que durante todo o tempo da sua vida estão numa dedicação ao outro, é natural e é normal que mais necessidade sintam para um acompanhamento e para um cultivar da vida interior, da vida espiritual, da vida íntima. É por essa razão que, quando a pandemia, enfim, foi declarada e nós tivemos todos que nos ir para confinamentos, nós, como Diocese, pusemos à disposição de todos o contacto de todos os capelães, todos os contactos possíveis e imaginários, desde o número do telemóvel ao endereço do eletrónico, ao próprio endereço de onde o capelão naquela altura estava, onde ele estava a agir. No entanto, verificamos que, e outros meios também, através do Zoom, por exemplo, e tudo isso. No entanto, nada substitui a presença física. É por essa razão que nós, nas Forças Armadas, todos fazemos, e às vezes até fazemos todos os sacrifícios, seja a instituição, seja a igreja, para garantir que todo o militar tenha como referencial um capelão, seja que esteja a agir em território nacional, seja que esteja a agir no estrangeiro. Portanto, há 15 dias partiu para a República Centro-Africana um capelão, onde irá permanecer durante largas semanas, exatamente para o acompanhamento espiritual, seja que estejamos a falar, por exemplo, como comigo sucedeu tantas vezes, na minha qualidade de capelão, quando eu embarcava a bordo de qualquer nave que estava durante alguns meses no mar. E
é uma presença, eu não diria assim uma palavra mais, mas é uma presença não só importante, mas é uma presença fundamental. Por uma razão muito simples, e isto já está visto e revisto, provado e comprovado. Seja o elemento da força de segurança, seja o militar, dizem ao capelão, segredam ao capelão o que não dizem e não segredam a mais ninguém. Nem sequer à pessoa com quem vive permanentemente. Porque lá está, há ângulos, há nichos no interior de cada um que, enfim, só o capelão parece ter a sintonização justa para me escutar e para me ouvir. E essa tem sido também a minha experiência, não é? De ouvir da parte dessas irmãs e desses irmãos partilhas que chegamos ao fim do encontro, ao fim do diálogo, e ficamos mesmo com aquela certeza. Esta pessoa nunca contou isto a mais ninguém. É a primeira vez que o está a dizer. E depois sentimos também que há ali um certo... Portanto, é um acompanhamento espiritual que, para além de contribuir para o bem-estar do seu relacionamento mais harmonioso, tem muito a ver também com o estabelecimento de um equilíbrio que o militar e o elemento da força de segurança têm que ter. Falou do caso do Recio de São Brás, em que esteve presente no funeral do agente que faleceu. O que é que se diz às forças de segurança num momento como este, em que ainda por cima estiveram envolvidos dois agentes de diferentes forças de segurança? Levantou-se hoje de novo o esplendor de Portugal. Esta é a primeira palavra que eu digo. Com o exemplo, com a dádiva, com a entrega de um agente principal da PSP, em que ele deu a vida, derramou o seu sangue para proteger uma mulher vulnerável, frágil, que naquela circunstância era o retrato da nação, da pátria. Então aquela dádiva foi o erguer-se bem alto o esplendor de Portugal. Portugal é aquilo. Eu sinto que Portugal está ali retratado naquele gesto de completa entrega e doação de si próprio pelo outro. Tanto mais que o outro é frágil. É mulher, mas mulher, enfim, que está a ser violentada, agredida. Levantou-se hoje de novo o esplendor de Portugal. Outro caso que tem estado no centro das notícias é o caso do cidadão ucraniano que morreu nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa. Como é que olha para esse caso? Eu penso que todo o português De uma forma bem diferente, presumo. sente, para já, uma certa vergonha. Aquilo sucedeu em território nacional. Aquilo sucedeu numa capital europeia do século XXI. Aquilo sucedeu num país, e o que é aquilo sucedeu? Aquilo sucedeu foi o tirar a vida a um ser humano, em circunstâncias, ao que tudo indica, em circunstâncias hediondas. Mas aquilo aconteceu no mesmo país que foi dos primeiros a abolir a pena de morte. Aquilo sucedeu num país que é herdeiro de um homem do caráter de São Nuno de Santa Maria, que no seu tempo se preocupava nas antevésperas e vésperas dos combates que travava, se o adversário tinha tido a alimentação suficiente, se tinha as condições todas para estar bem. E, portanto, Portugal, lá está, tem uma história de altruísmo, tem uma história de acolhimentos, tem uma história de promoção da vida que qualquer português, pelo facto de ser português, sente-se tremer, sente-se tocar, sente-se perfurar o coração e a alma com a notícia hedionda do que sucedeu nesse aeroporto a que fazia alusão. Mas não é só Portugal que está ali em questão. É a cultura ocidental. Repare, nós somos herdeiros de uma cultura que, aliás, está bem retratada na Sagrada Escritura. E, curiosamente,
o primeiro homem a ser chamado para formar a nova humanidade, o novo povo de Deus, foi o Abraão, um estrangeiro. E os primeiros ditames que nós hoje consideraríamos em termos de doutrina social, de solidariedade, foram emanados biblicamente para ir ao encontro do estrangeiro, do imigrante. Depois a Bíblia, insistentemente, tudo pauta em termos de relacionamento no bem comum com o tu, porque lembra que tu também foste estrangeiro no Egito. Portanto, a figura desse nosso irmão ucraniano é uma figura simbólica que retrata o que é o Ocidente no seu todo como cultura. E não ter sido capaz de prestar um acolhimento cabal, um acolhimento condigno a quem era imigrante, isso põe em questão não só a mais sã, nobre, humanista tradição de uma nação que é Portugal, que lá está, viu erguer-se bem alto o seu esplendor no gesto do nosso agente em Rossio de São Brás, em Évora, mas põe em questão também esta nossa cultura ocidental. Onde é que nós estamos a ir e porquê é que estamos tão afastados e desfasados daquela que é a matriz por excelência, a primeira atenção para a pessoa frágil e débil e necessitada de todo o nosso carinho e de toda a nossa proteção é o estrangeiro. E acha que isto acontece por falta de formação adequada, por falta de humanização, eh, porque há elementos nas forças de segurança que estão em algum tipo de deriva, que até ficou associada a certos movimentos inorgânicos? Encontra Olha, alguma eu não vou fazer explicação? uma avaliação, apenas uma correção, não é forças de segurança. Portanto, Sim. são elementos distintos de instituições Sim. distintas, não é? Olha, eu não tenho capacidade para responder a essa pergunta. Aquilo que eu constato, se me permite, é dizer o seguinte: o planeta Terra houve um tempo em que ficou submergido por grandes glaciares. Seja porque são ritmos, enfim, bastante, como é que eu ia dizer, bastante periódicos que sucedem ao nosso planeta, seja porque, entretanto, uma densa nuvem de poeira se interpôs entre a Terra e o Sol. A verdade é que nós fomos submergidos por grandes e trágicas épocas glaciares que deram o fim de algumas espécies, entre os quais os dinossauros, não é? Depois entrou-se numa certa normalização em que houve uma aproximação mais ao Sol e o calor fez com que esse gelo se estivesse a derreter, certo? Ficaram alguns nichos no planeta, graças a Deus, que eles são importantes para a vida, que são os polos, mas onde há glaciares, não é? Que são os polos, que agora, infelizmente, repito, e são fundamentais. O coração humano também é assim. O ser humano, com o nascimento de Jesus, e estamos nesta época do Natal, ele até, pelos primeiros padres da Igreja, era considerado como o Sol. E, aliás, o 25 de dezembro é a festa da luz, a festa do Sol. E não haja dúvida que eu constato que Jesus, com a sua pessoa, com a sua mensagem, com o seu amor e com a sua graça, ele contribuiu para o descongelo dos gélidos glaciares que invadiam o ser humano, seja no coração, seja na alma, seja no espírito, seja no pensar, seja nas palavras. No entanto, lá está aquilo que aconteceu à Terra, que não obstante o calor tenha derretido muito gelo, mas ficaram sempre nichos de glaciares, isso aconteceu também com o ser humano. Ou seja, Jesus iluminou e aqueceu o nosso ser, com o seu nascimento, com a sua vinda, com a sua encarnação. No entanto, dentro do coração do homem, dentro do coração do ser humano, homem e mulher, permanecem ainda, eu digo, polos de gelo frios. E é essa frieza, são esses glaciares que cada um tem dentro de si, que justificam atitudes como aquelas que aludiu ali no aeroporto da Portela. Porque aconteceu aquilo? Porque o ser humano dentro de si ainda tem grandes glaciares que necessitam de ser descongelados, derretidos. O que é que as Forças Armadas e as forças de segurança precisam em 2021?
O que é que têm necessidade e o que é que lhes deseja? Às mulheres e aos homens das nossas forças de segurança e das nossas forças armadas, em primeiro lugar, eles necessitam, não necessitam de muita coisa, não é? Eles necessitam, sobretudo, de sentir que o que eles deram, o que eles dão ao país, à nação, a todos nós, eles não querem aplausos, não querem agradecimentos, mas querem um simples reconhecimento. Eles gostariam muito de ver a sociedade a reconhecer o quanto é vital aquilo que eles realizam e aqueles que eles dão. Essa essencialidade demonstrou-se agora em tempo de pandemia. Essa essencialidade, essa imprescindibilidade das Forças Armadas e Forças de Segurança, nós sentimos quando em países como a República Centro-Africana, o Mali, Senegal, Afeganistão, Iraque, existem aquelas situações de que é necessário implementar a paz. Ou seja, as Forças Armadas e Forças de Segurança querem apenas que o Portugal, porque isto não acontece em todos os países. Nós vamos aos Estados Unidos, nós vamos à França, nós vamos à Itália, que é uma realidade que eu conheço muito bem, e vemos ali que a sociedade, a cultura desses países tem um inato reconhecimento pela missão, pelo valor que é as Forças Armadas e Forças de Segurança. Nós aqui em Portugal dá-me a sensação que, como todo, não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, mas que nos falta ainda essa cultura de reconhecer que a paz é um bem fundamental. A segurança é um bem essencial. Agora, se me pergunta, então, mas porquê é que nós em Portugal sentimos a carência desse reconhecimento? Eu penso, mas isto não tem rigor científico nenhum ou praticamente nenhum, mas eu penso que, ao contrário, por exemplo, dos cidadãos da Itália, dos cidadãos da Bélgica, dos cidadãos dos Estados Unidos, dos cidadãos da França, dos cidadãos da Espanha e tal, onde até há bem pouco tempo tínhamos pessoas que viveram em primeira pessoa, que viveram na própria carne, a presença da guerra no seu solo pátrio. Nós aqui, graças a Deus, em Portugal, neste cantinho da terra e do céu, há quantos séculos é que nós fomos poupados a um conflito dessa natureza? E aquilo que eu gostaria de dizer aqui era que, não, até porque nos aproximamos do 1º de janeiro, que é o Dia Mundial da Paz, não olhemos como coisa adquirida a paz e a segurança. É um projeto que todos os dias é necessário renovar e conquistar. Pois bem, quem está na linha da frente para a renovação e para o conquista são as Forças Armadas e Forças de Segurança. E, portanto, olhemos com interesse, com gratidão, com reconhecimento do facto de sermos um país de paz e de segurança. E o que é que a Igreja Portuguesa precisa em 2021? O que a Igreja Portuguesa precisa em 2021 era aquilo que foi necessário na Igreja do 1º século. Ou seja, repare que quando Jesus subiu ao céu e nos deu o dom do seu Espírito, o que é que a Igreja fez? Qual foi o primeiro gesto? Escancarar as portas daquele cenáculo, ir pelas estradas do mundo, à procura de todo esse ser humano para lhe dar esta boa notícia que Deus nos ama infinitamente e loucamente. A Igreja de Portugal hoje necessita, uma vez mais, a Igreja de Portugal e de todo o mundo, hoje, uma vez mais, que as portas e as janelas e os muros dos nossos cenáculos, onde às vezes estamos a fazer coisas interessantes, coisas importantes, coisas... Mas às vezes acomodados. Nós necessitamos então que haja um derrubar dessas portas, um escancarar, eu uso aqui a palavra que o São João Paulo II usou no ano 2000, não é? Para falar do jubileu, escancarar as portas dos nossos cenáculos para ir pelas estradas do mundo ao encontro de todo o homem e de toda a mulher que é a periferia. Levar-lhes o anúncio, fazer do mundo um laboratório de esperança. Ser sal da terra, ser a luz que ilumina os corações e as almas de todo o homem e de toda a mulher. Muito obrigada e umas boas festas. Igualmente, eu renovo aqui votos de um santo e feliz Natal, um novo ano de realizações plenas, mas sobretudo um ano 2021 que seja para todos nós um laboratório de esperança. Obrigada.